Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Sou o professor Fabrício Pessoa e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês um assunto de grande importância para a física e continuando o nosso curso de cinemática. Falando hoje sobre lançamento vertical. Lembra que na semana passada a gente falou sobre a queda livre, que a gente tinha inclusive citado ali, frisamos bastante que queda livre é nada mais nada menos que um tipo de MUV. E agora nós vamos então para os lançamentos, tá certo? Primeiro lançamento, já disse para vocês, o famoso lançamento vertical, ó. Vertical. E aí, pessoal, olha só, esse lançamento vertical, assim como a queda livre, ele vai acontecer no vácuo, ou seja, ele não vai ter nenhum tipo de influência do ar, tá certo? Então, assim, toda a nossa resistência, a resistência que nós temos no ar, não vamos nós levar em consideração. Tudo bem? Aí, olha só, pessoal, o lançamento vertical, nós temos dois tipos, que é o lançamento vertical para cima e o lançamento vertical para baixo. Tudo bem? Já vou adiantar para vocês aqui. Lançamento vertical para baixo é raro ser cobrado, principalmente no Enem, tá certo? O lançamento vertical para baixo ele é mais cobrado em vestibulares militares. Então, se você vai prestar um SpaceX, um AF, um EFON, então aí você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado nessa parte, tudo bem? Mas se o seu foco de fato é o Enem, o lançamento vertical mais importante para você é o para cima, que é o nosso próximo, tudo bem? Mas vamos aqui para a gente falar primeiro o lançamento vertical para baixo. E olha só, a primeira ideia que a gente tem que lembrar é que é vertical, ou seja, é algo que vai acontecer, ó, assim, tá vendo? Ó? No eixo, se a gente fosse trabalhar ali, o plano cartesiano seria o eixo Y que nós estaríamos, que é sempre aquele eixo que está ali, ó, das ordenadas. Tudo bem? Então, vamos lá para a gente estudar então o lançamento vertical para baixo. Como é que funciona, pessoal, esse lançamento vertical para baixo? A diferença dele para a queda livre é que a queda livre antes, o objeto era largado, tá certo? Ou seja, o movimento começava com velocidade zero. Aqui não, como eu estou lançando, então isso implica dizer que eu estou aplicando uma força a ele. Então, se eu estou aplicando uma força a esse objeto, essa força vai gerar nesse objeto uma determinada velocidade. Então, aqui o que vai diferenciar o lançamento vertical da queda livre é que aqui o lançamento ele será lançado, ou seja, o objeto ele será jogado. Tudo bem? Então, olha só, isso implica dizer que ele já vai começar assim com uma velocidade inicial. E ele vai atingir o solo aqui, tá vendo? Em uma velocidade final. Outro ponto também muito importante é que a única influência nesse objeto aqui, nessa velocidade, será a nossa gravidade. Que assim como na queda livre, a gravidade aqui vai ter uma medida de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Só se você for prestar, por exemplo, um vestibular militar, então você está percebendo que os concursos, as provas militares, têm uma perspectiva diferente, então você precisa ter um pouco mais de atenção, já que lá vai ser cobrado uma física um pouco mais rebuscada, mas você que quer Enem, cara, fica tranquilo que a gravidade ele sempre vai considerar como sendo 10. Tudo bem? E também não se preocupem, não fiquem bitolados nessa coisa de ficar decorando muito dado, porque normalmente o teu enunciado vai te apresentar esses valores, tá certo? Quando são padrões. Então, veja só, outro ponto bastante importante, ó. Ele saiu daqui de cima para cá para baixo, ele percorreu uma distância. Como essa distância ela é uma altura, aí a gente vai representar, a gente vai mudar aí a nossa representação, a nossa incógnita, e vamos representar a distância percorrida como sendo a altura. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu falei, lançamento vertical é um tipo de MUV, ou seja, é um tipo de lançamento uniformemente variado, então todas as fórmulas do MUV vão servir para cá para lançamento vertical. Deixa eu revisar com vocês aqui as duas funções horárias principais que nós temos ali no nosso MUV, tá? A primeira, função horária que nós tínhamos era a função horária da velocidade, que a gente dizia, que V era igual a VO mais AT, não era isso? Ó, vovô e vovó ainda tricotam. Depois dessa daqui, que é a da velocidade, nós tínhamos a do espaço, que dizia o quê? Que S é igual a S0 mais VO vezes T mais A vezes T quadrado sobre 2. Pessoal, vou frisar novamente. Assim como eu disse no estudo da queda livre, eu vou voltar a dizer aqui no lançamento vertical. Cuidado, a galera às vezes quer pular os assuntos sem ter compreendido e sem ter feito uma quantidade boa de exercícios.
Você não vai aprender lançamento vertical sem ter fundamentado muito bem, sem ter compreendido muito bem a parte do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Então, se você está aqui, está achando que o professor está falando muito rápido, então você precisa agora voltar aos seus estudos e, claro, né, exercitar um pouquinho mais essa parte de MU e MUV. A gente tem aqui no nosso canal uma playlist específica aí, né, de física para o Enem e para outros vestibulares. Então, eu te convido a você assistir o curso desde o início, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E se você está acompanhando as aulas, né, nessa sequência, o que eu recomendo é para um pouquinho, resolve mais questões de MU e de MUV e depois você parte para cada livro e então para lançamento vertical, sem atropelar as coisas, tudo bem? E por último, nós tínhamos naquela fórmula que quando ele quer a velocidade, mas não te apresenta o tempo, não te dá o tempo, tu usa Torricelli, que dizia que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é ΔS. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos reescrever todas aquelas fórmulas, só que agora mudando as nomenclaturas, tá? Levando tudo para o lançamento vertical. Beleza? Que não vai mudar absolutamente nada, gente, sendo bem sincero. Tá? Então, a primeira coisa, ó, a primeira fórmula será V é igual a V0, mais o A, que lembra, na aceleração aqui a gente vai colocar a gravidade, já que é ela que vai fazer variar, e vai ficar assim, tá vendo? V é igual a VO mais GT. Não mudou absolutamente nada, né, gente? Para vocês verem que física não é decorar, é compreender e ver que um movimento se encaixa dentro do outro, tá certo? Agora, falando aqui sobre essa segunda fórmula, perceba, se eu pegar esse SO e passar para esse lado de cá, vai ficar S menos SO. E a gente sabe que na física, tudo que é uma coisa final menos uma coisa inicial, isso na verdade é a variação. E essa variação aqui do lançamento vertical, como acontece em uma superfície, né, que tem uma determinada altura, a gente troca por H, tá certo? Então aqui vai ficar assim, ó, já passando para o lado de cá, ficaremos com H igual a VOT, porque eu já passei esse cara para cá, só sobrou o VOT, mais o A, que eu troco por gravidade, já que ela é a aceleração que vai fazer diferença, vezes T quadrado, tudo isso sobre 2, tá vendo, ó? Também diferença mínima, né? Concorda, gente, comigo? Por isso que esse lançamento vertical não é muito cobrado, por exemplo, no Enem. Porque o cara prefere investir uma questão em uma outra situação um pouco mais complexa. Tudo bem? E agora, por último, nós temos o famoso Torricelli, que na minha concepção, cara, é a fórmula mais importante da física. Ficaremos com V quadrado igual a VO quadrado mais 2 que multiplica a aceleração, que aqui eu troco por G, vezes ΔS, que eu troco por H, já que eu estou trabalhando em uma superfície alta. Então aqui nós temos as 3 fórmulas, só reescritas, ou seja, não tem que decorar isso, cara, não tem que decorar, é entender e aplicar, tudo bem? Vou sair do meio para que você tire print disso, e para a gente poder falar então do lançamento vertical para cima, que esse sim, para a gente agora, será de extrema importância. Tudo bem? Por quê? Porque esse lançamento vertical para cima, a gente consegue variar mais esses problemas, tá certo? Então agora eu vou botar aqui, ó, para cima. Pessoal, como é que vai funcionar esse movimento vertical para cima? Olha só, o objeto ele vai sair do chão, então isso implica dizer que se ele está saindo do chão, ele foi jogado, ele foi lançado, foi aplicada uma força nele, ou seja, nós temos uma velocidade inicial, e aí você concorda comigo que esse objeto ele vai, olha só, por lógica, ele sobe, e tem uma hora que ele vai perder força, ou seja, ele vai parar, tá vendo? E aí quando ele para, pessoal, esse ponto a gente considera que é a altura máxima que esse objeto ele atingiu. Porque você concorda comigo que se eu jogo esse pincel para cima, vai chegar um momento que ele vai parar, mas ele vai voltar. Porque ele não vai ao infinito e além. Porque eu aplico uma determinada força, mas você tem outra força em cima sendo aplicada a ela. Tá certo? Então, ele vai desacelerando. Então, olha só, o que é que acontece? Esse ponto mais alto a gente chama de altura máxima, e a gente representa como sendo H máximo, certo? HM, simplesmente. E outra coisa, ele chegou aqui em cima na altura máxima, ele parou. Ele para e aí ele volta a cair para retornar para a mão de quem jogou, tá certo? Então, vejam só. Aqui a gente sabe que se ele parou lá em cima, isso implica dizer que a velocidade final dele é nula, ou seja, é zero, tá vendo?
Isso a gente está trabalhando, perceba, todo esse processo é na subida. Só que esse objeto está aqui em cima, gente, ó, tá vendo? Só que ele tem que cair, cara. Ele tem que cair. Então isso implica dizer que quando ele está parado, na descida, a velocidade inicial dele é que é zero. Ou seja, ele volta a ficar em queda livre, ó, até ele atingir novamente o chão, tá vendo? Em uma velocidade final. E aí, veja, ele estava aqui em cima, ou seja, ele estava embaixo, foi lançado, aí ele subiu, parou e caiu de novo, tá vendo? Aqui a gente tem um processo de descida desse objeto, tá certo? Desse sistema. Então, pessoal, vamos lá. Por que a gente estuda ele com essas duas naturezas? Por que dessas duas naturezas? Porque é isso que acontece. O objeto sobe, mas o objeto desce porque ele precisa voltar. E aí, nesse processo, perceba, quando ele sobe, o que acontece com a velocidade dele? Ele começa com a velocidade inicial, mas ele chega lá em cima com zero, ou seja, ele desacelerou. Ele saiu com uma determinada velocidade, chegou a zero. Então, isso implica dizer que a gravidade, nesse caso, na subida, ela será considerada negativa, porque ela vai desacelerando o objeto até ele parar. Enquanto na descida, ó, ele começou em zero e parou em V, ou seja, a nossa gravidade aqui ela é positiva porque ela está a favor do nosso sistema, né? Porque a gravidade ela tende a ir para o chão, tá? A mesma direção, né? O mesmo sentido que esse nosso objeto. Tudo bem? Então, acho que deu para vocês entenderem isso, né? Espero então. Pessoal, outra coisa também bem interessante. O tempo que ele levou para subir tem que ser numericamente igual ao tempo que ele levou para descer. Então, isso aqui é uma expressão que eu posso escrever da seguinte forma, ó. TS, que é tempo de subida, tem que ser igual a TD, que é o tempo de descida. Tá vendo? E para saber o tempo total, é só somar eles dois. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido isso. Então, olha só, a primeira fórmula que eu vou demonstrar para vocês aqui é a fórmula que vai envolver a subida, tá? Essa subidazinha aqui. Essa subida, se vocês forem perceber, a gente pode relacionar a velocidade inicial e a velocidade final. Como eu não tenho tempo, eu vou utilizar a nossa primeira fórmula, Torricelli. Então percebam, pessoal, aqui, olha só, que seguindo essa ideia de Torricelli, ou melhor, dá até para a gente fazer usando essa fórmulazinha aqui mesmo, a primeira, V é igual a V0 mais GT, não é isso, gente? Por quê? Ó? No lugar do G, no lugar do A, eu tenho que botar a gravidade, tá certo? Só que nota, como eu estou trabalhando a subida, essa gravidade ela tem que ser o quê? Ó? Ela tem que ser negativa, você concorda comigo? Outro ponto, ó, ele sai do chão, quando ele para lá em cima, a velocidade final dele é quanto aqui? Ó? Zero. Então eu posso dizer que essa velocidade final é zero. Então fica assim, 0 igual a VOT, ou igual a VO, perdão, menos G vezes T. Professor, não estou entendendo por que foi que o senhor considerou a gravidade sendo negativa. Porque, veja só, eu estou estudando primeiro o objeto na subida, tá? Eu estou utilizando a subida para fazer essa nossa análise. Tudo bem? Mas eu poderia também usar a descida e eu chegaria na mesma fórmula. Tudo bem? E aí, veja só, na subida ele tem uma velocidade inicial, mas quando ele para lá em cima é zero. Então, isso implica dizer que a velocidade está caindo, tá vendo? Porque esse meu objeto está desacelerando. Então, se está desacelerando, eu tenho aqui um movimento, né? Que eu vou chamar de movimento retrógrado. Então, a nossa gravidade, a nossa aceleração tem que ser negativa. Então, olha só, vai ficar assim. VO menos GT é igual a zero. Pessoal, deixando só GT de um lado, vamos ficar assim, ó. Menos GT é igual a menos VO, né? Porque o VO está positivo, passa negativo. Tudo isso eu estou fazendo para encontrar o tempo, tá? Então, ó, multiplicando por menos 1, fica GT igual a V0. Então, T é igual a V0, tudo isso sobre G. Ou seja, gente, o tempo de subida, eu posso representar, eu posso calcular como sendo VO sobre G. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa primeira relação, tá? A outra relação que nós temos, pessoal, eu já vou logo apresentar ela de cara, tá? Por quê? Porque se a gente for ficar fazendo a demonstração de todas as fórmulas, a gente não vai conseguir aproveitar o tempo de aula, tá certo? Então, vejam só, nesse sentido, eu já vou apresentar para vocês a altura máxima, tá? Na altura máxima, se vocês forem perceber, que é esse ponto aqui mais alto, eu vou representar como sendo HM, tudo bem? Esse HM eu vou encontrar ele fazendo assim,
pegando a velocidade inicial, que lembra que eu estou sempre levando em consideração como sendo a subida, beleza? Vou elevar ele ao quadrado e vou dividir por 2 vezes a gravidade. Ó, usando essa formulazinha, eu consigo encontrar a nossa altura máxima. Então, visto isso daqui, vou sair do meio para que vocês anotem, para a gente poder, então, resolver algumas questõezinhas aqui, tá certo? Pessoal, notem que física vocês precisam praticar bastante. Tem aluno que quer partir aí para os assuntos sem ter trabalhado muito bem os outros e acaba não conseguindo entender. E aí acha que é porque a física é muito difícil. Só que não é, tá, gente? A física não é difícil. A física ela vai exigir de você, do candidato, uma dedicação um pouquinho maior em relação em detrimento das outras matérias, viu? Porque ela, além de trabalhar a física, vai trabalhar também a matemática. E eu convido você até a assistir a minha playlist de nivelamento, tá? Que eu tenho aqui no YouTube. E você que é aluno do meu curso, lá eu também tenho um curso de nivelamento especial para você. Então, vamos lá. Resolvendo a nossa primeira questão, acompanhe comigo a leitura dela. Determine a altura máxima atingida por um objeto que é lançado para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, dados que a gravidade é igual a 10 metros por segundo. Vamos lá então, pessoal. Na primeira questão, ele quer que nós determinemos aqui a altura máxima. Então, se ele quer a altura máxima, eu lembro que essa altura máxima ela será a velocidade inicial elevada ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Então, primeiro, ele tem que ter me dado a gravidade, ele realmente me deu, se você for perceber, ele disse que era 10 metros por segundo ao quadrado, e ele tem que ter me dado pelo menos aqui a velocidade inicial. Tá certo? E ele deu que ele falou assim, que esse objeto ele foi lançado para cima com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, agora eu vou pegar essas informações e substituir. Ó. Ficaremos com 20 quadrado sobre 2 vezes 10. Gente, 20 ao quadrado é 400 e 2 vezes 10 dá 20. Corta 0 com 0, 40 sobre 2, 20. Ou seja, ele atingiu ali uma altura máxima de 20 metros. Tá certo? Letra B de Brasil. Anotem, ou seja, tirem print para a gente poder passar para a nossa segunda e última questão. Então, vamos lá, pessoal. Segunda questão, acompanhem comigo a leitura dela, fala o seguinte. Um objeto foi lançado para cima em uma região onde a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Levando em conta que ele atingiu o ponto mais alto de sua trajetória em 2 segundos, qual foi a velocidade que esse objeto foi lançado? Olha, pessoal, ele quer saber a velocidade, tá certo? Lembrando que ele deu aqui pra gente, se vocês forem perceber, ele deu pra gente, ele disse que a altura máxima foi atingida em 2 segundos. Então, olha só, vou anotar esse dado aqui, tá? Isso aqui é muito importante o que ele passou pra gente. Que a altura máxima foi atingida em um período de tempo de 2 segundos. Tá certo? Outro ponto também muito importante. Cadê? Ele disse que a gravidade é 10 metros por segundo. Ó. Então, por segundo ao quadrado. E o que ele quer, gente? Ele quer saber qual foi a velocidade inicial. Ó. Tá vendo? A velocidade inicial. Gente, note que ele deu o tempo que ele atingiu a altura máxima. Ou seja, o objeto estava no chão, foi lançado, chegou até parar, ou seja, porque ele atingiu a altura máxima. Nessa altura máxima, eu sei que isso daqui levou o tempo do que eu chamo de TS, ou seja, tempo de subida. E o tempo de subida, eu vi com vocês que o tempo de subida será igual ao VO sobre G, não é isso? Velocidade inicial sobre a gravidade. Então, ó, o tempo de subida ele deu que foi 2 segundos, a velocidade inicial é o que eu quero e a gravidade é 10. Passando 10 para o outro lado multiplicando, essa velocidade inicial fica 10 vezes 2, 20. Tá vendo? Ó, encontramos aqui letra A de amor. Então, deixa eu sair da frente para que você possa copiar e tirar o print. Então, gente, por hoje é só. Agradeço muito sua atenção, espero ter ajudado. Se você for do meu curso e do meu curso de Isolada de Física para o Enem e a dúvida persistir, então você pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem? Então é isso. Para você que é do YouTube, eu convido a visitar o meu Instagram lá, certo?
e considerar se inscrever no meu canal para dar uma ajudada, né? E comentar aqui o que você achou, tá? O meu Instagram profissional é @Fabrício_Pessoa e eu tô lá sempre disponível para tirar dúvidas das pessoas que aparecem, tá certo? Então é isso. Beijo enorme no seu coração, continue estudando e até a próxima. Valeu!